Boa tarde, começa agora mais um programa Viva Voz, aqui pela Rádio Univale FM, nos 94,9 para quase 40 municípios do estado. A nossa rádio aqui, ela abrange Itajaí, as cidades vizinhas, Brusque, até Blumenau, uma parte de Florianópolis, vai até quase o Paraná. A gente também tem um programa sendo transmitido pela TV Univale no canal 11 da TV fechada aqui de Itajaí. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde até as 2h, e com reprise na TV Univale às 8h30 da noite, também de segunda a sexta. Para entrar em contato com o nosso programa, você pode acessar o Twitter, o @VivaVozUnivale, Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, e também o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Nesses meios você pode entrar em contato com a gente para sugerir pautas, fazer críticas, sugestões, enfim. Nesse meio também você pode entrar em contato com a gente para participar do Viva Voz Cidades, um projeto que a gente iniciou semana passada, que vai ao ar toda sexta-feira, onde a gente traz pessoas do meio político de cidades da região para falar sobre segurança, transporte, saúde, enfim. Se você quiser sugerir que a sua cidade participe, se você tem alguma dúvida, encaminhe para os nossos contatos. E hoje, no Viva Voz de hoje, a gente vai falar sobre a Previdência. Vamos conhecer um pouco melhor o trabalho realizado no Instituto de Previdência de Itajaí, o IPI, já que no dia 24 de agosto é comemorado o Dia dos Aposentados, em função disso, o Dia da Previdência Social. Para conversar com a gente, recebemos a diretora da Previdência do IPI, Cíntia Leonir, e o Vitor Wojciechowicz. O sobrenome polonês é bem complicadinho de entender. Procurador do Instituto de Previdência de Itajaí. Boa tarde para os dois convidados. Muito boa tarde, obrigado por terem aceito o convite. Boa tarde, André. Primeiramente, a gente quer agradecer, essa oportunidade de vir aqui divulgar um pouquinho o trabalho do Instituto de Previdência de Itajaí. Tá certo. Para começar, como surgiu o trabalho do IPI? Bom, André, o IPI ele surgiu devido a uma necessidade do município de Itajaí de se adequar à legislação vigente, criando um regime próprio de previdência social para os servidores do município de Itajaí. Uhum. A criação dessa autarquia ela se deu em 17 de dezembro de 2001, através da Lei Complementar número 13. Tá certo. E no que consiste o regime próprio da Previdência Social? Bom, no Brasil existem dois regimes previdenciários, certo? Uhum. O regime geral de previdência social, o RGPS, que é gerido pelo INSS, e os regimes próprios de previdência social, que a gente chama de RPPS. Uhum. O regime geral de previdência social, André, ele abrange a iniciativa privada. E o segundo, ele é aplicável somente aos servidores públicos municipais. Uhum. Municipais não, servidores públicos em geral, efetivos, titulares de cargos efetivos. Os regimes próprios de previdência social, eles foram instituídos pelo artigo 40 da Constituição Federal e eles podem ser implementados pelos entes federativos. Nesse caso, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá certo. E, Vitor, por que esse regime é considerado contributivo e solidário? Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Univale, TV Univale. A questão da contributividade, assim como solidariedade, são princípios que passaram a vigorar no serviço público, no regime previdenciário do serviço público, desde 98. Uhum. Tivemos uma reforma previdenciária e até então o regime do servidor público, o regime previdenciário, ele era regido apenas por tempo de serviço. Então, o servidor ele estava, até então, isento de uma contribuição, de uma participação no custeio do regime próprio. Uhum. A partir dali, é que o servidor passou a contribuir para o regime próprio, solidariamente, junto com o município, junto com o ente federativo, seja estadual, federal, assim como o nosso, que é municipal. Então, a partir dali, nós tivemos uma participação mútua
de servidores e do município no custeio. Por isso que dizemos contributividade e solidariedade. Uhum. E qual que é a vantagem de ter um regime desse em âmbito municipal? As vantagens, André, a gente pode dizer que se refere tanto ao próprio ente, ao próprio município, né? Uhum. Seria, no caso, com redução dos encargos previdenciários, e também há vantagens para os servidores públicos. Como vantagens para os servidores, nós podemos citar ausência de teto salarial, ausência de carência, inexistência de fator previdenciário, previsão do abono de permanência, acompanhamento da gestão pelos servidores, maior agilidade na concessão dos benefícios, fiscalização do Instituto pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e acompanhamento pelo Ministério da Previdência Social. As vantagens aqui, elas são evidentes? Pode-se dizer que sim, André. Hoje nós temos todos os processos de aposentadoria, assim como pensão por morte, isentos dessa incidência de fator previdenciário, que muitos, inclusive, consideram como um redutor previdenciário. Ele reduz mesmo o benefício. Isso ocorre, por exemplo, nos casos do INSS, no regime geral. E, além disso, hoje não temos um teto como o INSS possui, que atualmente é de R$ 4.159. Então, o servidor, ele hoje está vinculado somente ao seu vencimento, independente de um teto. Ele pode, inclusive, receber como benefício previdenciário acima desse teto do INSS. Uhum. E quais as diferenças na modalidade da previdência para o trabalhador comum e para o servidor público? Bom, essa é uma questão que exige conhecimento das regras previdenciárias. No geral, pelo INSS, o trabalhador da iniciativa privada, ele está vinculado a esse regime geral e se aposenta com 35 anos de contribuição se for homem e 30 anos de contribuição se for mulher. No regime próprio, outras carências e outros tempos mínimos ficam vinculados e devem ser preenchidos cumulativamente, não é, com o tempo de contribuição, como, por exemplo, carências de tempo de serviço público, carência de tempo no cargo efetivo, além de preencher uma idade mínima antes de se aposentar. E quais são os benefícios previstos no regime próprio de previdência aqui de Itajaí para os servidores ou seus dependentes? Perfeito, André. Nós temos aqui no município de Itajaí as aposentadorias compulsórias, que é aquela que, quando o servidor atinge 70 anos de idade, ele não pode mais permanecer em atividade. É o limite de idade. Isso, a gente brinca até que é a chamada expulsória, né? A aposentadoria por invalidez permanente, aposentadoria por idade e tempo de contribuição, aposentadoria especial do professor, e para os dependentes nós temos o benefício da pensão por morte, André. Qual seria a diferença essa do professor, do tempo de ele tem uma redução no tempo e na idade. Ele tem um redutor. Tá certo. De 5 anos. Qualquer pessoa tem direito de solicitar o benefício da aposentadoria por invalidez? Hoje, a aposentadoria por invalidez, ela é concedida somente para quem estiver com uma moléstia atestada pela perícia médica do município. Portanto, não podemos dizer que é para qualquer servidor. Ele precisa sofrer, não é, uma incapacidade derivada de uma doença, seja de trabalho ou não, uma moléstia profissional ou não, ou até um acidente de serviço. Essa aposentadoria, ela pode ser cortada no caso de recuperação do indivíduo? Sem dúvida. A aposentadoria por invalidez, ela é permanente, porque a invalidez ela é permanente. Se fosse temporária, a nossa perícia médica, através da coordenadoria, teria meios de aproveitar essa mão de obra no serviço público. No momento que é atestada a incapacidade permanente, o servidor passa a ser aposentado. Essa aposentadoria anualmente é revista, é reavaliada pela perícia médica. Ele tem que todo ano fazer um novo exame? Anualmente. Tá. E em determinados casos pode acontecer de recuperar a capacidade atestada pela perícia médica
passa a ser criado um processo, a ser instaurado um processo de reversão. Inclusive, podendo o servidor voltar à atividade. Sim. Perde o benefício da invalidez e volta à atividade, volta a trabalhar no serviço público, no cargo que ele foi empossado. Tem pessoas que elas tentam, não têm uma doença e elas forjam uma doença para tentar conseguir a aposentadoria ou não? Não temos um dado específico desses casos no município, mas sem dúvida sempre tem servidores que se julgam acometidos de uma doença, entendem que têm que ser aposentados, não é? E muitas vezes a perícia entende que não é caso de invalidez para o serviço público em geral, invalidez para não laborar mais. Esses servidores muitas vezes são colocados em disposição, muitas vezes recebem restrições no trabalho, mas não são deslocados para a aposentadoria. Inclusive, essa é uma das razões, muitas vezes, de gerar demanda judicial. Sim. Para ter direito, né, à aposentadoria integral, o trabalhador homem ele deve cumprir pelo menos 35 anos de trabalho, né? Já a mulher, ela precisa cumprir 30 anos, é isso, né? Para requerer a aposentadoria proporcional, o trabalhador tem que combinar dois requisitos, tempo de contribuição e idade mínima. Qual seria esse tempo de contribuição? No caso do regime próprio, é um pouco diferente do regime geral, que é do INSS. No regime geral, que é do INSS, a aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria proporcional, ela exige uma carência de tempo de contribuição. No regime próprio, que é o regime do servidor público, o regime previdenciário do servidor público, a aposentadoria por idade, ela é proporcional e o servidor que tiver 65 anos de idade e a servidora, a mulher, que tiver 60 anos de idade, podem se aposentar. As carências exigidas não são relacionadas a tempo de contribuição, mas sim a tempo de serviço público, precisa ter no mínimo 10 anos de tempo de serviço público e no mínimo 5 anos no cargo efetivo em que vai ser aposentado. Agora, claro que quanto maior o tempo de contribuição do servidor, maior vai ser o benefício, já que ele é proporcional, conforme o tempo de contribuição que ele apresentar. Tá certo. Bom, hoje a gente está aqui no Viva Voz conversando com a diretora da Previdência aqui de Itajaí, o IPE, que é a Cíntia Leonir, e o Vitor Vojakevics, procurador do Instituto da Previdência aqui de Itajaí. O Viva Voz ele vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente já volta. Bem, de volta aqui com o programa Viva Voz pela Rádio Univale FM nos 94,9 para quase 40 municípios do estado e também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada de Itajaí. Nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira das 13h30 às 2 da tarde e com reprise às 20h30 na TV Univale. Para você entrar em contato com o nosso programa é fácil, no Twitter, @VivaVozUnivale, no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, e também tem o e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Você pode sugerir pautas, fazer críticas, enfim. É um espaço livre para a sua opinião. A gente também, agora toda sexta-feira, a gente começou com o projeto Viva Voz Cidades, onde a gente vai abordar temas das cidades aqui da região, pode ser transporte, saúde, educação. Se você tem alguma sugestão para a gente, quer que a sua cidade participe aqui do programa, entre em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer de divulgar o trabalho aqui das cidades da região. Hoje a gente está conversando aqui com a Lenoir, acertei agora? Cíntia Lenoir. Cíntia Lenoir, ela que é diretora do IPE. Diretora de Previdência. Diretora de Previdência do IPE, perdão. E com o Vitor Vojakevics. Isso mesmo. Isso. Ele é procurador do IPE. Agora, continuando aqui o nosso assunto da Previdência, eu queria
abordar a seguinte questão. A possibilidade de se aposentar com a integralidade do ótimo valor de remuneração, do último valor de remuneração, perdão. É uma regra que é ótima mesmo. Uma regra que vigou por muito tempo no serviço público, uma aposentadoria que garantia o pagamento de proventos com base na última remuneração do servidor. Hoje não é mais a regra, mas essa possibilidade continua existindo para determinados servidores em determinadas ocasiões. Hoje nós temos muitas regras de aposentadoria no serviço público, diferente do INSS, que tem uma legislação um pouco mais objetiva. Nós hoje, como trabalhamos com 3 reformas previdenciárias, nós trabalhamos com regras que são também de transição, regras de direito adquirido. Os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, ou seja, ingressaram antes de 2004, vão ter direito ainda a algumas regras, se preencherem essas regras. São um pouco mais rígidas do que as comuns. Se preencherem essas regras, passam a se aposentar com cálculo de proventos baseado na última remuneração. Sim. Então, é possível, sim, hoje em dia, ter esse benefício. Tirando esse cálculo do último salário, como que é feito o cálculo para definir qual que é o valor que a pessoa vai receber na aposentadoria? O cálculo hoje, como regra, é uma média de uma média salarial, baseada na contributividade do servidor. Sim. Como? Desde o começo, quando ele começou a contribuir com... Desde 1994. Tá certo. 80%, né? As 80% maiores contribuições vão ser selecionadas, não é, nesse cálculo, e a partir dali nós vamos tirar uma média e vai passar a definir o benefício. Claro que o limite vai ser o último vencimento, mas se o servidor alcançar, não é, com essa média, o valor do seu vencimento ou mesmo ultrapassar, ele tem direito a receber aquilo ali, independente do teto do INSS. Sim. É uma dúvida que os servidores têm mesmo. Sim, é bem comum o pessoal, às vezes, não saber direito como que faz o cálculo. É bom esclarecer para os nossos André, ouvintes. Ainda nessa questão, era oportuno talvez o Dr. Vitor comentar sobre a paridade, né, Vitor? Que é um benefício também que vem justamente para esse pessoal mais antigo, né? Então, o que seria a paridade? O direito de paridade, ele acompanha essa regra do último salário, não é? Que é chamado integralidade. Sim. Então, a paridade é um direito para esses servidores, também não é abarca somente servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, escolher essas regras de transição para se aposentar, ou aqueles servidores antigos que se aposentaram porque têm direito adquirido, passam a ter direito a uma paridade, a paridade salarial em relação ao servidor ativo. O que o servidor ativo passar a ter como enquadramento, revisões salariais, passam a refletir também no cálculo de proventos do servidor, que podem ser ao longo do tempo revistos conforme a novo plano salarial de servidores ativos e também conforme os reajustes que o governo municipal passa a conceder para os seus servidores ativos. Sim. Existe um benefício que ele é chamado o abono de permanência, que consiste no reembolso do valor equivalente ao da contribuição previdenciária recolhida ao Instituto de Previdência de Itajaí. Quem pode requerer esse benefício e como ocorre esse reembolso na prática? Joia, André. Bom, o abono de permanência, ele equivale a uma espécie de isenção da contribuição previdenciária. Ele vai ser devido ao servidor que cumprir os requisitos, todos os requisitos para sua aposentadoria, conforme determinadas regras. Então, uma vez preenchido tais requisitos, ele vai poder fazer um requerimento lá no Instituto de Previdência. Isso é importante salientar, André, porque o pessoal às vezes pensa que, uma vez que eu cumpri os requisitos de tempo de contribuição e idade, automaticamente eu já faço jus ao abono. Não. Tem que ver se aquela regra aposentatória traz essa previsão de abono. E se traz, se eu preencho essa regra,
E uma vez preenchido, ele tem que ir lá no IPE e firmar um requerimento de isenção. Por quê? Porque a nossa lei que rege os benefícios que são pagos pelo IPE, ela exige que seja feito um requerimento, né, a partir da data do requerimento do servidor. Para fazer esse requerimento, a pessoa ela precisa levar algum documento? O que ela precisa levar? Sim, aí geralmente a gente pede os mesmos documentos para simulação ou aposentadoria em geral, que é comprovante de residência, um olerite, uma carteira de trabalho e identidade CPF, né? Sim. É interessante também mencionar que o abono de permanência, ele equivale à contribuição previdenciária dele, né? Então, ele é no valor de 11%, que vai entrar diretamente na folha. É assim que o servidor vai receber. Vai ser pago diretamente na folha de pagamento dele. E de forma geral, de forma geral, o que é preciso saber para ver como será a sua aposentadoria? Bom, André, o servidor então tem que comparecer no IPE, né? Nós temos um balcão de atendimento, portando a identidade dele, o CPF, esses documentos são indispensáveis para a gente fazer o atendimento, né? E a gente sempre orienta que já leve junto o comprovante de residência, conforme eu já mencionei, um olerite, a carteira de trabalho do servidor também, até porque muitas vezes esse servidor trabalhou na iniciativa privada. E com tais documentos, as informações que nós vamos prestar, elas vão ser mais exatas, vão estar com maior exatidão, assim. Sim. O interessado, então, nessa oportunidade, ele vai formular um requerimento de simulação de benefício e, com base nesse requerimento, nós encaminharemos para a Prefeitura, para que a Prefeitura nos emita um histórico funcional do servidor. Quando esse histórico ele volta para o IPE, com base nesses dados, a gente alimenta um programa específico de benefício. Inserindo esses dados no sistema, o próprio programa ele vai gerar a simulação do servidor. Sim. E vai dizer qual regra que ele faz jus, a partir de qual data que ele pode se aposentar e vai dar uma noção de como pode ser esse benefício. Quando o servidor chega lá no IPE e vai fazer essa simulação, a gente questiona se ele quer que a simulação vá pelo correio para a casa dele ou se ele prefere vir retirar. Se for pelo correio, aí a diretoria de previdência emite um ofício encaminhando, né, essa simulação e o servidor já tem assim, uma perspectiva de quando que ele vai poder se aposentar. É importante também salientar, André, que informações gerais sobre a aposentadoria, nossos técnicos dão de imediato. Sim. Simulação mesmo, um papel impresso com simulação, com datas, enfim, regras aposentatórias, a gente só emite com base no histórico. Tá. Por quê, André? Para a gente evitar uma falsa perspectiva para o servidor, né? Às vezes ele chega lá e diz, eu já tenho 10 anos de casa, e quando nós vamos diligenciar ele tem 8 anos, tem 5, enfim. Então, é dessa forma que é feita o requerimento inicial. E para quem quiser saber mais sobre os serviços prestados pelo Instituto de Previdência de Itajaí, onde que ele pode encontrar, onde que o nosso ouvinte, nosso telespectador pode encontrar? Certo. Bom, o IPE, ele é situado perto da Prefeitura Municipal, lá na Rua Silva, né? Heitor Liberato, número 1250. A autarquia, ela possui 25 servidores públicos efetivos, dentre os quais 3 são técnicos em previdência, pessoas gabaritadas, né, e devidamente treinadas e instruídas para prestar os esclarecimentos para o nosso servidor público municipal. O horário de funcionamento? Isso, importante, André. O horário de funcionamento é das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas. E fica aqui o convite, né, para quem quiser conhecer o trabalho desenvolvido pelo IPE, nós teremos o maior prazer em recebê-los. Tem telefone para contato? Sim, é 3045? 6.000? 3405. 3405, 6.000. Tá certo. Bom, o Viu a Voz de hoje vai ficando por aqui. A gente teve uma conversa aqui sobre a Previdência, sobre o Instituto de Previdência de Itajaí, o IPE. A gente recebeu a diretora da Previdência do IPE, a Cíntia Lenoir. Acertei agora, certo, né? Certo. E o procurador também do IPE, o Vitor Vojakiewicz. Perfeito. Também acertei agora. Obrigado, André. Obrigado pela presença Imagina. de vocês dois. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. A gente agradece mais uma vez. A gente agradece também a sua audiência nesses 30 minutos aqui no programa Viva Voz pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. O Viva Voz fica por aqui. Até amanhã. Viva Voz!
Realização do curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura Propec da Univale. Produção e técnica: Andrés Lindwein, Henrique Flores, Ismael Filho e Cidiane Sutil. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.